Vamos receber o nosso querido Roberto Tardelli, que está aí com esse fundo branco hoje e com uma camisa padrão. Hoje você não está com aquelas camisas escandalosas que você costuma usar, mas você está elegante e bonito do mesmo jeito, querido. Tudo bom com você? De Vossa Excelência, Conde, é sempre uma obrigação. Bom dia, saudações democráticas a todas, a todos. Bom dia aos nossos grandes amigos e amigas de esquerda. Não foi ainda essa semana, mas eu tenho certeza que às 6 horas da manhã, quando o cachorro late na sala, há uma epidemia de diarreia nos quartos, de militares, de direitistas, de gentes que estavam na Paulista e que não deveriam estar, que já começou a bater o arrependimento, já começaram a se canibalizar, já estão dizendo que não é bem assim. E hoje, o depoimento de Mauro Cid, meu amigo, a essa hora, os corações começaram a bater a 120, 140, 150. Começa a bater mais forte, né? O que será que ele vai dizer? Ele é a traíra pendurada? Aquela traíra da foto? Aquela traíra, será que é? Ele é a traíra pendurada? Né? Ele é aquela traíra que vai deixar todo mundo com medo? Será? Olha, o que a gente sabe é o seguinte, nesse depoimento de hoje, a grande diferença é que agora os policiais sabem o que perguntar, né, Tardelli? É isso que faz um desdobramento de uma delação, né? Agora, você explica para a gente, tecnicamente, o seguinte, o Cid fez um acordo de delação premiada. Tudo que ele falar hoje entra junto nesse pacote, é isso? Olha, eu sou um crítico logo que a delação premiada saiu, eu acho que a delação premiada na lei brasileira ela é muito mal disciplinada. Falta lei, falta disciplina jurídica, disciplina legal. Até onde ela vai? Porque tem sempre um recall, né? Parece o delator está sempre sendo chamado a complementar uma delação que parece não ter fim. Na verdade, antes os investigadores não sabiam exatamente o que perguntar a ele. Ele tinha a história inteira para si. Sim. Agora, com a colaboração de Jair Bolsonaro naquele discurso espetacular de domingo, em que ele primeiro admite a existência da minuta de golpe. Ele admitiu a existência da minuta do golpe, que de início ele negava. Agora dá para perguntar para o Mauro Cid o que foi exatamente aquela minuta, quem fez o que ele queria, quais foram as participações naquela história, porque a minuta de golpe era o segundo pé do golpe, era a base jurídica, entre aspas, daquele golpe. Né? Um segundo questionamento a ser feito ao Mauro Cid, ainda naquela reunião muito funesta, que o próprio Bolsonaro determinou que se filmasse, que também não se sabia da existência dela na primeira delação que ele fez, também vai se esmiuçar aquilo. Nós vamos aos novos personagens que foram surgindo ao longo de toda essa história, certo? Que nós não sabíamos na primeira delação do Mauro Cid, agora é preciso saber quem fez o quê. A BIM paralela, que naquela reunião ficou absolutamente explicitada pelo general Heleno, certo? Que disse sobre ela explicitamente. A nossa querida, impoluta, insuperável Carla Zambelli, que também participou dessa BIM paralela de uma maneira ou de outra, colocou um hacker, um picareta, um 171 para dentro da casa do presidente da República, almoçou, tomou café da manhã com o presidente, foi no ministério, esteve... O hacker foi até no Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa. Ora, para participar exatamente de alguma falcatrua, certo? De alguma gambiarra em relação à urna eletrônica, que o Bolsonaro... Porque antes as coisas pareciam não fazer muito sentido. Ora, por que ele foi lá?
Porque o Bolsonaro disse, olha, o TSE cometeu um erro ao nos colocar dentro da comissão. Ele aproveitou o erro e enfiou o hacker lá dentro. Porque não tinha muito sentido a presença do hacker. Agora tem sentido. O Bolsonaro entendeu que aquilo foi um erro estratégico cometido pelo TSE e ele se aproveita do erro para colocar o hacker, que foi trazido por quem? Por quem? Pela Carla Zambelli. Por ela, por Carla Zambelli, certo? Essa personagem já cravada no folclore brasileiro. O Tardelli, agora só esclarecer para o público aqui que está nos assistindo, você está falando do fato, foi o Luiz Roberto Barroso, né, que trouxe os militares para uma supervisão das urnas eleitorais, não foi isso? Sim, foi o Barroso ou foi a comissão da transparência, certo? E o Barroso trouxe os militares, certo, para dentro dessa comissão. Bolsonaro, naquela reunião, disse, olha, o TSE errou, deram uma bobeada. Botaram nós lá dentro, agora nós vamos corroer aquilo lá dentro. E chamou quem? Carla Zambelli. Carla Zambelli chamou quem? O hacker de Araraquara, certo? Que foi tratado com honras de chefe de gangue, certo? Olha, esse aqui foi assessor do Alibaba, esse aqui descobriu a senha da caverna, esse foi o cara, sabe? Esse camarada... O Delgatti acabou numa fria, né? Ele tá, assim, ele fica mal orientado ali, ficou pressionado, acabou cedendo aos encantos da Carla Zambelli. Mas ele ficou... Mas quem era o Delgatti antes dessa explosão toda? Ele era um ninguém, era um cara lá de Araraquara. Era um Zé. Ô, Tardelli, por falar nisso, né? Seja antecipando aqui essa questão da Zambelli, aliás, eu vou para o bate-papo antes e vou fazer a pergunta na sequência para você. Vamos lá, dando like aqui na nossa transmissão. Paulo Mendes está aqui dizendo o seguinte: os caras estão com o C na mão. O C na mão? O que é ficar com o C na mão? Com a Carla Zambelli na mão, seria com a Carla na mão? Não passa nada. Eles não terão piriri, pois a passagem está lacrada de medo. Meu Deus, coisa escatológica aqui. Cíntia Chaim, adoro o Tardelli. Ô, Cíntia, obrigado. Eli Argolo, olá, Tardelli. Aqui o Tardelli já tem fã-clube dele aqui. Inês Tereza Caos, bom dia, Conde, assistindo de Cascavel, Paraná. A Taíde Coutinho, bom dia, Conde, se precisar trazer o professor Lalo, você precisa trazer o professor Lalo para comentar a atuação dos meios de comunicação em relação ao massacre dos palestinos. Nós vamos falar hoje aqui também, o Tardelli vai falar, mas sem dúvida nenhuma, o professor Lalo é fantástico, né? E a gente precisa realmente ouvir todo mundo que tem algo a dizer, né, sobre essa coisa indecente, né? Não tem nem mais palavras para definir o que está acontecendo ali. Não é mais verdade. Lívia Campos, amo os comentários do Tardelli. Moisés Labres, Moisés, Rio Grande do Sul, bom dia. E Vilmar Navarro Júnior, bom dia de Ubatuba, o Brasil inteiro ligado aqui no 11 News. Tardelli, a Zambelli e o Delgatti foram indiciados ontem pela Polícia Federal por invasão no site do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, a Zambelli está com muita pendência com a Justiça e o hacker também, né? Mais uma para os dois agora? E aí? As contas começam a chegar, certo? E a Justiça brasileira, as pessoas... É difícil entender a Justiça brasileira, realmente, para quem não pertence a esse planeta Júris, certo? Parece que não vai acontecer nada, a impressão é que não vai acontecer nada, há uma certeza provisória que não vai acontecer nada, de repente acontece tudo. A nossa justiça é assim. Olha, não vai acontecer nada, de repente acontece tudo. A citação dela no plenário da Câmara foi uma das cenas mais, pitorescas que a gente viu. Ela tentar simular, eu estou sendo perseguida pelo judiciário, eu não fiz nada, eu só segui um camarada, só dei tiro dentro do bar, né? Eu só invadi o CNJ, eu só indiquei o hacker para o
Bolsonaro, para o governo. Bolsonaro para invadir o TSE. Gente, que mais que foi que eu fiz, entendeu? Né? Eu sei o que mais que foi que ela fez. Aliás, esse pedido, esse abaixo-assinado que ela passou ali no Congresso para pedir o impeachment do Lula, vai entrar para os anais, né, das presepadas mais extravagantes da história do Congresso brasileiro. Explica para a gente por quê, Tardelli? Você está por dentro do que aconteceu aqui. Eu só vi esse abaixo-assinado, certo? Mas eu confesso que eu não perco muito mais meu tempo com ela, assim, sabe? Eu acho que há pessoas mais interessantes para se perder tempo agora, como, por exemplo, o Mauro Cid, que vai abalar as estruturas da República, está abalando. O Mauro Cid vai puxar aquele camarada que vai pegar o general Heleno pela mão, que vai pegar o Bolsonaro pela mão. Eles vão estar todos de mão dada dentro da papuda. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que não vai sobrar ninguém nessa história. Porque o Mauro Cid, para que ele se proteja, e ele está muito bem assessorado juridicamente, ele está assessorado por um dos maiores advogados, que eu vou dizer, do Cone Sul, que já disse para ele o seguinte: olha, você só tem uma alternativa para não ter nada a perder. É fritar o resto. É ser absolutamente verdadeiro no que você for dizer agora. E quem foi traído, e é essa a conclusão que o Mauro Cid chegou. Quem foi traído? Foi Mauro Cid. Porque na hora que ele precisou dos seus comandantes, na hora que ele se viu ferido na perna, no campo de batalha, que ele não pôde pular no cavalo e correr junto com todos e ficou lá abandonado, ele sentiu que ele foi traído. Quando ele foi traído, ele perdeu completamente os compromissos com quem o traiu. Se você é traído, acabou. Não há mais compromisso seu com aquele que te traiu. Acabou. Mauro Cid agora vai um por um, ele vai pegar. Deixa eu destacar aqui, o Tardelli está falando do advogado Mauro Cid, que é o César Bittencourt, que realmente é uma figura extraordinária. E foi por causa do César Bittencourt que o Mauro Cid fez a delação, né, Tardelli? Eu não tenho dúvida disso. Fez a condução total. Se não fosse ele, a gente não teria a Operação Tempus Veritatis, simplesmente. Não é? Tudo veio da delação do Mauro Cid. O professor César Bittencourt, ele é um dos grandes nomes do direito brasileiro. É uma pessoa de uma dignidade que não seria posta, ele não colocaria o nome dele à frente de uma falcatrua com tanta coisa que esse homem já fez no direito. Ele pegou e ele encontrou, salvo, eu nunca conversei com ele a esse respeito, né? Mas ele encontrou um Mauro Cid traído, jogado. Mauro Cid estava com a família devastada, o pai humilhado, ele jogado. A defesa estava errada, né? A defesa indo para um rumo que não levar, que o conduziria sozinho à prisão. Todos se dando bem. Todos levando suas vidas como se nada houvesse acontecido. Bolsonaro olimpicamente negando qualquer minuto, não sei de nada, não tem minuto de decreto, isso é uma loucura. Chegou a dizer no Fantástico, que é a grande revista eletrônica brasileira, olha, o Mauro Cid tinha autonomia. Ele fazia o que ele quisesse. Como disse que o general Heleno também tinha autonomia para fazer a BIM que ele quisesse, né? No momento em que o Mauro Cid viu que ele estava sozinho e que aquele chefe militar para o qual ele devotou uma fidelidade infinita o traiu, ele falou: opa, peraí, as coisas agora não vão ser assim, não. Por que ele teria que pagar sozinho uma conta gigantesca que não era só dele? Ele deve, claro que ele deve.
mas muitos vão de dever com ele, e ele tem informações que só ele possui. Esse é o significado da colaboração premiada. É o investigador obter informações que somente aquele que as detém pode dar. Quem fazia o quê? O que se conversou? Perfeitamente. Esta situação que não está consubstanciada, e parece que havia um nível de confiança entre eles tamanho que eles se comunicavam por escrito, né? É o que o colaborador vai fazer. Mauro Cid não tem mais nada a perder, porque ele não tem mais para onde voltar. Aquele nicho que ele abandonou, né, o odeia acima de qualquer coisa. Né? Ele não tem mais para onde, ele não tendo esse retorno, ele só tem como prosseguir, só tem como ir adiante. Ele sabe disso. Mauro Cid é um militar com boa formação militar, de uma família de militares. Ele sabe que ele não tem retorno, ele tem que ir adiante. O que me refletiu na conversa, no papo do Bolsonaro de domingo. No ato na Paulista, né? É isso? Na Paulista, foi o Bolsonaro ter começado um pedido de anistia sem reconhecer a existência de crime. Como é que você pede anistia sem crime? Claro que ele reconhece o crime. Claro que ele está pedindo anistia para si mesmo. Claro que ele quer voltar, o objetivo dele é recuperar a elegibilidade dele. Claro que ele quer, certo? Vamos passar uma borracha nisso tudo? A borracha no passado é no passado dele. E ele sabe que o passado dele mais comprometedor está nas mãos de Mauro Cid. Ele começa a fazer um pedido em primeira pessoa, algo que eu nunca vi na minha vida. Ele começa a pedir, sabendo que Mauro Cid é o seu inimigo. Agora, com essas novas informações que Mauro Cid há de prestar à Polícia Federal, a situação dele vai ficar ainda mais complicada. O dia da prisão de Bolsonaro se aproxima e se aproxima muito rapidamente. Se aproxima furiosamente, né? Eu acho. Ô Tardelli, esse pedido de anistia foi recebido, a gente sabe, pelos bastidores em Brasília, nos corredores do STF, com uma certa... enfim, fizeram piada disso, né? Desse pedido Virou meme, né? E também entre a base parlamentar que restou para o Bolsonaro, que não é mais lá essas coisas, não é mais lá essa Brastemp, também teve um desinteresse por parte dos parlamentares, porque está chegando a eleição municipal, eles não vão querer perder tempo com esse negócio de anistia, inclusive também em função da opinião pública, né? Que eu acho que não vai cair muito bem. Foi um erro terrível do Bolsonaro fazer isso, estrategicamente falando? Eu acho que o Bolsonaro fez uma conta que só afetou alguns fatores dessa soma. Ele não pegou todos. Restou a ele somente o apoio da ala irracional da política, a antipolítica. A ala irracional da bancada da Bíblia. Porque a bancada da bala faz conta. A conta hoje é que a maioria da população entende que Bolsonaro deve ser preso, deve ser caçado. Se a maioria da população assim entende, a maioria do pensamento político assim vai entender também, ele vai ser abandonado. Esse pessoal é pragmático. Sobrou para ele aquela ala irracional, tão irracional que chegaram a dizer que apoiam Israel, porque Israel é um país cristão. Aquela ala irracional que estavam com símbolos ocultistas, como se fosse a bandeira de Israel. Né? Aquela ala tão irracional que não permitiu que o André Duval subisse no palanque, que não permitiu que a Carla Zambelli subisse no palanque. Ela teve que, eu não sei se ela inventou, se ela passou mal de verdade, mas inventaram ela teve que entrar numa ambulância para não ter que sair escorraçada do ato. Certo?
Bolsonaro está cada vez apoiado por cada vez menos gente. Os filhos do Bolsonaro eu não vi em cima do palanque. Não foram lá. Simplesmente. Certo? Então, os apoios de Bolsonaro estão cada vez mais restritos a uma ala absolutamente irracional e furiosa, uma ala antropofágica, que não se perturba em se devorar. Eles estão no processo de canibalização agora, né? Toda a direita, a gente vê disputa pela presidência do União Brasil, pela presidência do PL, por cargos na Câmara, que está, inclusive, levando um trabalho adicional ao Arthur Lira, né? A gente acha que o Arthur Lira, só ele que chantageia, mas ele é chantageado também, né, Tadeu? É a vida, né? Sim. Chegaram ao ponto de colocar como presidente do PL, em Chapuri, o assassino do Chico Mendes, né? Uma coisa assim que não caberia em nenhum partido político, acho que em qualquer lugar do planeta. O Valdemar mandou expulsar o cara, né? Até o Valdemar Costa Neto se indignou com aquilo. E ele que não se indigna com nada. Mas não que ele se indignou, falou assim, olha, isso é uma provocação. Bolsonaro passa a ser uma provocação. Quem está com o Bolsonaro está escolhendo um nicho que está fora da... Acho que a extrema-direita começa a expulsar o bolsonarismo. O Bolsonaro está ficando um nicho assim, furioso, meio psicótico do espectro político. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chega a fazer um discurso teocrático. Isso. Teocrático. Ela retrocede pelo menos 300 anos. Ela chega a fazer um discurso teocrático que só atinge e só fala para um nicho muito restrito de pessoas. Muito restrito. Aliás, deixa eu aproveitar e dizer aqui, o Mauro Patrão, que é economista, matemático, vai estar aqui com a gente hoje, e ele me mandou uma mensagem um tempinho atrás, dizendo o seguinte, perguntando, né, depois da fala da Michele, da Michele, né, eu nunca sei, eu corrijo para o apelido, não acham que uma das bandeiras unificadoras contra o bolsonarismo deveria ser teocracia, não? E aí comparar com o Talibã no Afeganistão ou os ayatolás no Irã, que é uma coisa realmente cheirou teocracia ali na fala da Michele e do Malafaia. Quer dizer, o Brasil está à mercê de um processo desse. Ela prega a superioridade cristã, prega o Estado cristão, descaradamente. Malafaia, ele é tudo isso e mais, ele é desonesto. Certo? Ele é tudo isso, além de tudo, ele é um magnata da fé, ele explora essas pessoas. Eu vi uma dessas pequenas aparições dele, dizendo que ele tem nota fiscal de tudo, que ele prova tudo mais, só que ele não exibiu as notas. Olha, eu tenho nota fiscal de tudo. Mostra as notas fiscais. Você tem, ótimo, mostra, exiba as notas fiscais. Ele não mostra. Seria muito interessante que ele mostrasse, ou que ele fosse instado a mostrá-las. Eu ainda acho que se nós tivermos alguém que o obrigue a mostrar as notas fiscais, nós teremos surpresas. Nós teremos surpresas. Vocês estão assistindo aqui o 11 News ao vivo pela TVT, pelo canal do Conde, e peço para vocês darem o like aqui na nossa transmissão. Eu vou para o bate-papo mais uma vez, gente. Trazer aqui o Edson Antunes, está dizendo: Bolsonaro é líder de um movimento neofascista, então precisa dar desinformação e violência. Josi Ramos, bom dia, meus amores. Tardelli amanheceu com raiva do mundo e veio com a camisa de simples mortal para a live? Não tenho raiva do mundo, eu tenho amor pelo mundo. Eu amo o mundo e as pessoas que nele caminham, certo? Eu só não amo a ignorância, a estupidez, certo? O negacionismo. Hoje o Tardelli está de... Como é que é? Está formal hoje. Está formal aqui.
É que tá fazendo... Eu brincar com o Tardelli aqui, deixa quieto. Lene Gondim está dizendo: o Mauro Cid omitiu e continuará omitindo crimes exatamente porque os incriminam também. Se proteger sempre será o objetivo. Você acha que isso pode ser? Quer dizer, eu sinceramente, depois que o Cid faz esse acordo, acho que ele não pode mais esconder nada. Inclusive, que se descobrirem que ele está escondendo, ele perde a delação. Não é? Eu acho que agora ele vai falar cada vez que as coisas forem se... É como uma cebola, né? Que você vai desfolhando e as coisas vão aparecendo. Né? Pois é. Alzeni Alves, Tardelli é um baita analista de política, inteligência. Obrigado a Conde por trazer pessoas de altíssimo gabarito intelectual. O pior de tudo é que o Tardelli às vezes me faz morrer de rir aqui, eu fico até desconcertado aqui, porque vou te contar, viu, Tardelli, cuidado, viu? Não vai me desconcertar aqui. Edina Souza Vasconcelos, Tardelli vai além da análise e traz junto uma pitada de alegria inteligente. Tardelli, a esquerda está agendando manifestações, ficou ali uma certa ambiguidade, né? Se a manifestação do Bolsonaro, o ato e tudo mais, a gente tem falado disso ao longo da semana. Agora, um detalhe que eu trouxe aqui no começo do nosso programa é o seguinte: houve a especulação de que eles sairiam às ruas, nós sairíamos às ruas, pedindo a prisão do Bolsonaro, e muito rapidamente se percebeu que isso era um erro. Por que é um erro pedir a prisão do Bolsonaro? Eu acho que a prisão do Bolsonaro não pode ser decidida num esquema de aplausos da plateia. Nós não podemos reduzir isso a um domingão do Faustão, sabe? A prisão do Bolsonaro tem que ser uma decisão republicana. A decisão republicana não pode ser feita com base no oba-oba, não é numa aclamação, não é por aí. Não é por aí. Tem que ser uma decisão tomada com base naquilo que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe e determina. A prisão de Bolsonaro não pode ser um voto de aclamação, mas tem que ser um voto da jurisdição. Olha, por que a prisão de Bolsonaro é fundamental? Porque ela é uma afirmação republicana. Bolsonaro precisa ser preso porque ele tentou destruir o Estado de Direito. Mas a gente não precisa dizer, se alguém precisa explicar a importância disso aos juízes, são os juízes que vão muito mal. Mas eu acredito que não é uma coisa de aclamação. Nós não temos que ir às ruas pedir a prisão de Bolsonaro. Nós temos que ir às ruas para proteger os nossos direitos. A prisão de Bolsonaro não pode surgir de um clamor. Assim, não é, sabe, aquela... Ele vai para a cadeia ou não vai, sabe? Até porque, se isso acontecer, ele pode dizer que está sendo perseguido, né? De fato, né? Exatamente. O que a decisão que vai levar o Bolsonaro à prisão há de ser uma decisão jurisdicional, há uma decisão de juízes, que não podem se levar pelo clamor público. Eu não acho que é saudável, salutar, a gente fazer uma manifestação anti-Malafaia, certo? Anti-Bolsonaro. Eles fizeram aquele estertor na Paulista e ficou muito ruim para eles. Eles trouxeram gente do Brasil inteiro. Empresários pagaram para que pessoas fossem até lá. O senador Cajuru falou na tribuna do Congresso, na tribuna do Senado, que 2 empresários da cidade onde estou aqui, Ribeirão Preto, disseram a ele que esses 2 empresários enviaram 6 mil pessoas para o ato. Não é por aí, a gente não pode fazer esse tipo de disputa. A nossa disputa não é nessa narrativa, nós não vamos disputar gente na rua. A disputa da prisão ou não de Bolsonaro é uma disputa que quer ser tratada em outro nível, em outro campo. Bolsonaro há de ser preso porque ele tentou destruir o Estado democrático brasileiro. E essa decisão há de ser tomada pelo
poder judicial brasileiro, conferindo a Bolsonaro aquilo que Bolsonaro sempre tripudiou, que é o amplo direito de defesa. Nós precisamos mostrar ao mundo, e precisamos mostrar ao mundo e aos brasileiros, porque, afinal de contas, nós fazemos parte do mundo, certo? Que o regime democrático sabe se proteger, concedendo àqueles que tentaram conspirar contra o regime democrático os direitos que a própria democracia tem e precisa ter para poder sobreviver. Tardelli, deixa eu fazer uma provocação aqui para você, que é o seguinte. Eu não sou especialista, mas eu tenho percebido que a defesa do Bolsonaro está confusa. Evidentemente, quando você defende uma pessoa que já é confusa por natureza, que só entrou em confusão na vida, né, vai ser uma defesa confusa. Eu te pergunto, você partilha dessa leitura na hipótese remota, evidentemente, de que, né, você fosse defender o Bolsonaro? Existe uma linha para ele que poderia, digamos assim, minimizar o volume de ilegalidades que ele cometeu? Olha, eu não consigo pensar como você disse que ele tem, desculpa, só complementando, como você disse que ele tem todo o direito de defesa, mas para ter o direito de defesa, você precisa ter uma defesa que defenda você, né? Mas eu não conseguia pensar em nada para ele, porque eu tenho um bloqueio em relação a ele. Né? Eu não conseguia me comportar como... Porque o advogado ele precisa ter um distanciamento, certo? Crítico do próprio cliente para poder estabelecer uma linha de defesa para ele, certo? Eu não tenho esse distanciamento crítico. Eu não seria, de forma nenhuma, um advogado sequer medíocre para o Bolsonaro. Eu não saberia fazer. Mas o que a democracia precisa, o que nós vamos mostrar para o mundo é que a democracia tem os seus mecanismos de enfrentamento, ainda concedendo àquele que tentou destruí-la os seus direitos de se defender. Nós não podemos fazer isso, vamos decidir numa praça pública, vamos fazer isso no domingão do Hulk, vamos ser sem ironias, certo? Se ele deve ser preso ou não. Não é por aí. Temos que fazer... Olha, não vamos fazer o ato na Paulista, porque o da Paulista foi o do Bolsonaro, vamos fazer o ato lá no Lago da Batata, que é o ponto de encontro da esquerda. Não temos que fazer isso. Não temos que fazer isso. Quem tem que prender, quem tem que julgar a necessidade da prisão do Bolsonaro é o Poder Judiciário brasileiro. Não, mas eu vou insistir aqui pelo seguinte, Tardelli, ele está mal orientado, né? O Bolsonaro, por exemplo... Eu acho que orientar o Bolsonaro deve ser impossível, porque ninguém imaginaria... Ninguém imaginaria que você não imaginaria que seu cliente, que se recusa a falar perante a autoridade policial, vá falar perante uma multidão. Porque o que o Bolsonaro fez no domingo foi exatamente aquilo que a autoridade policial federal queria dele saber no depoimento. A questão da minuta. A questão da minuta. Olha, ele falou, olha, estão querendo chamar de golpe a utilização de uma minuta que defende o estado de sítio, que é constitucional, acabou. Ele admite. Defender a legalidade, a constitucionalidade da minuta ou não, absolutamente não é o nosso caso. Porque nós não estamos cobrando do Bolsonaro um parecer constitucionalista. O que a gente quer saber dele é se ele conhecia aquela minuta ou não. Ele, de início, lá atrás, a primeira manifestação dele, certo? Ele negou a minuta mais de 3 vezes, né? Ele negou a minuta sempre que foi ouvido, sempre que foi falado sobre ela. Até perante o fantasma. Não sabia de nada, de minuta nenhuma. Né? Se ele fez por causa dele. Fez de conta dele. Pois é, deve ser muito difícil, né? Para participar da defesa dessa criatura. A Ana Lúcia Melo está perguntando aqui, Tardelli, a entrevista do Bananinha, que é o Eduardo Bolsonaro, né? Carinhosamente chamado de Bananinha, com mentiras sobre as eleições e o Brasil não terá consequências para esse filhote do Inominável? Está dizendo da entrevista que ele deu para o Tucker Carlson, né, que também entrevistou o Putin há pouco tempo. Né? Que você acha? Eu não sei se você viu a entrevista,
mas ele falou uma porção de mentiras ali terríveis para esse cara, né? Que o Brasil estava sendo, enfim, nas mãos de comunistas, aquela coisa que eles costumam falar, né? O que você acha, Tardelli? Eu acho que essa batata vai assar ainda. Ao seu tempo, essa batata vai assar. Acho que vai ter consequência, sim. É o que você falou, né? A justiça, às vezes você acha que ela tá muito morosa, né? Parada, de repente acontece tudo. Eu tenho achado que a justiça está operando no Brasil, as coisas estão acontecendo. Inclusive, o Alexandre de Moraes, e eu queria que você explicasse isso também aqui, a gente já está terminando. O Alexandre de Moraes deu um prazo para Tempus Veritatis apresentar um relatório final, e o prazo cai exatamente no dia 31 de março, que é o dia do golpe de 64. Isso leva o Bolsonaro, segundo relatos, a ficar assim muito apreensivo de ter um decreto de prisão no dia do golpe de 64. Não sei se qual o efeito que isso teria na opinião pública brasileira. Mas eu queria que você falasse o seguinte, quer dizer, essa situação, né, para o Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, como é que você analisa esse processo terminal? Olha, Bolsonaro? Eu acho que o Alexandre de Moraes atuou nesse processo até com muita parcimônia. Ele não prendeu o Jair Bolsonaro e preferiu apreender o passaporte, proibir a comunicação dos co-indiciados. Ele substituiu a medida privativa de liberdade por outra. Fosse um juiz mais radical, teria prendido. Ele não prendeu até agora, em razão do que o Bolsonaro fez no domingo, o que me parece surpreendente demais, porque outro juiz, nem tão radical assim, já teria prendido o Bolsonaro na segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes está agindo com uma paciência e com uma tolerância que tem me surpreendido. Para que ninguém diga que eu não falei das flores, o ministro Alexandre de Moraes está sendo não mais garantista, ele está sendo até permissivo. Ele está permitindo... Eu estava brincando com isso assim, falando, o Alexandre de Moraes está pegando leve. E você está confirmando. Ele está pegando leve. Exatamente para não ter sobre ele críticas de uma atuação mais rigorosa. Mas o que aconteceu domingo autorizaria facilmente o ministro Alexandre de Moraes tomar as medidas processuais, as mais graves, porque o artigo 312 está lá, está configurado. Ele não tomou ainda, se vai tomar eu não sei, ninguém sabe, é dele a decisão, certo? Mas que eu ainda... Olá, Jeff. Eu ainda estou cada vez mais e mais convencido a acordar às 6 da manhã. Eu acho que se o cachorro latir na sala às 6, Bolsonaro desmaia no quarto às 5h30. Assim, né? Eu acho que a gente podia levar um galo, né? Um galo na frente da casa lá de Angra dos Reis, né? E deixar o galo ali, porque ele vai cantar, né? O galo. Nossa, tem aquela música, o galo cocorocou? O galo cocorocou, olha, não vai sobrar um vivo lá. Olha quem chegou aqui, que está se somando à nossa resenha aqui, Jefferson Miola, querido. Seja bem-vindo aqui, colocando você e o Tardelli aqui para essa passagem de bastão, sempre saudando. Vocês se conhecem, né? Claro, de tantos carnavais, né? Hein, Jefferson? Eu vou ter que entrar agora numa filinha de laboratório aí. Um grande beijo a vocês. Para ti também, Tardelli, um prazer te reencontrar aqui. Isso. E olha, eu vou acordar amanhã antes das 6 horas. A minha esperança não terminou. Grande Tardelli, super abraço, super beijo, bom fim de semana para você, viu, querido? Bom fim de semana a todas e todos. Beijos aí. Fui.